Olá, meu nome é Rafael Oliveira, sou jornalista do campus de Fortaleza e hoje estamos aqui com a professora Débora Pérez Menezes. Ela que é graduada em Física Bacharelado e em Física Licenciatura pela Universidade de São Paulo. Tem mestrado em Física pela Universidade de São Paulo e doutorado pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. Pós-doutorado pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e estágio sênior pela Universidade de Sydney, na Austrália, e pela Universidade de Alicante, na Espanha. Trabalha com regularidade como pesquisadora visitante na Universidade de Coimbra, Portugal, e no Laboratório de Física Corpulare, na França. É professora titular da Universidade Federal de Santa Catarina, atual presidente da Sociedade Brasileira de Física e integra o comitê gestor do INCT, Física Nuclear e Aplicações. Foi nomeada membro da Comissão de Física Nuclear da União Internacional de Física, de 2018 a 2021, e integrou o Comitê Assessor de Física e Astronomia do CNPq de setembro de 2013 a agosto de 2016. Foi pró-reitora de Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Santa Catarina, de maio de 2008 a maio de 2012, e coordena o Programa de Pós-Graduação de Física da Universidade Federal de Santa Catarina entre os meses de outubro de 2006 a maio de 2008. Tem experiência na área de física, com ênfase em física nuclear e hadrons, atuando principalmente nos seguintes temas: equações de estado, estrelas de nêutrons, álgebras quânticas, modelos relativísticos e astrofísica nuclear. Dedica-se ativamente à divulgação científica e coordena o canal no YouTube Mulheres na Ciência e seu parceiro no TikTok. Foi contemplada com a medalha e diploma do Mérito Francisco Dias Velho pela Câmara Municipal de Florianópolis por suas contribuições na ciência e é membro da Academia Brasileira de Ciências. A professora Débora Menezes é a primeira mulher a presidir a Sociedade Brasileira de Física. Professora Débora, seja bem-vinda ao nosso espaço. Quando se olha o currículo de uma pesquisadora, sem ter trilhado um caminho semelhante, não dá para imaginar o tamanho dos desafios que ela enfrentou até chegar às conquistas que são descritas aqui de forma pontual. Sendo assim, eu gostaria que a senhora começasse falando da sua trajetória e dos principais desafios que encarou até chegar até aqui conosco. Muito bem, obrigada. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Então, vou começar dizendo que a minha trajetória foi mais ou menos tranquila, porque eu tive todo o apoio familiar do qual eu necessitei e tive apoio estrutural também, principalmente quando meu filho nasceu, né? Que a gente fica aí, a maternidade é um grande desafio quando a gente está trabalhando. Então, essa primeira parte da minha carreira, que envolveu a graduação, o mestrado, e eu diria que até o doutorado, tirando lá, né, alguns casos pontuais mais explícitos, né, que dificultam uma coisa ou outra, eu diria que foi mais ou menos tranquilo. Os problemas em geral começam a aparecer quando a ascensão na carreira fica muito evidente, né? Aí tem o famoso efeito tesoura, que corta as mulheres aí de posição de destaque, e claro que eu também houve tentativa, né, de cortar aí a minha ascensão. Eu acho que de um modo geral isso é uma coisa completamente inconsciente, porque é algo socialmente estrutural, está aí no modus operandi da nossa sociedade, né? Mas enfim. Então, tirando coisas bem pontuais, eu diria que a minha trajetória envolveu aí todas as passagens que já foram mencionadas no meu currículo, e acho que se eu me comparar com outras pessoas que eu vejo, né, outras moças mais novas ou professoras até mais velhas do que eu diria que foi uma trajetória pouco dificultada. E tendo em vista o tema central do nosso evento, que é inclusão na física, desafios para uma educação mais humanizada,
Gostaria, então, que a senhora nos falasse de suas ações que tratam da inclusão das mulheres na ciência e compartilhasse um pouco de sua experiência com atividades de inclusão, quais progressos e desafios a senhora tem percebido que isso tem acontecido ao longo do tempo, né? Antes de eu falar das mulheres, eu queria pensar em inclusão sob um ponto de vista mais global, né? Eu acho que é muito importante a gente entender que quando a gente tem mais diversidade na ciência e pessoas que vêm de ambientes diferentes, mais ou menos desfavorecidos, eles vêm com soluções diferentes para os problemas. Então, quanto mais diverso for o ambiente, maior a criatividade que vai aparecer aí para a gente resolver problemas, que é o que a gente faz todos os dias quando a gente faz ciência, né? Então, meu primeiro orientando de doutorado foi um rapaz negro, não é a coisa mais comum aqui no estado de Santa Catarina, ele é hoje um professor do departamento de física, e eu tenho nesse momento um orientando que possui uma deficiência devido a uma doença degenerativa. Então, eu sempre me esforcei para tentar incluir as pessoas, independente do que, desde que elas gostem, né, de fazer física e estão interessadas por trabalhar com aquilo que eu faço, eu tento incluí-las. E aí entra ao lado das mulheres também, né? As minhas ações começaram em algum momento, uns 10 anos atrás, quando eu fui convidada pelo Galvão, que era na época o presidente da Sociedade Brasileira de Física, a coordenar o GT Gênero, né, que era o grupo de trabalho sobre questões de gênero da SBF. E foi só nesse momento que eu passei a me debruçar e a olhar para dados que mencionavam as mulheres. E eu tenho que deixar claro que eu fiquei até muito surpresa, né? Porque às vezes a gente pensa que a realidade é a nossa realidade, mesmo sendo cientistas e sabendo que isso não é verdade, que a gente tem que olhar para dados de uma forma mais geral, a gente se baliza muito por aquilo que acontece conosco, né? E eu fiquei muito surpresa com os dados que eu vi, porque eles eram muito desfavoráveis para as mulheres em geral. E aí eu comecei a fazer levantamento de dados e estudar essas coisas e fui me envolvendo com essa questão de inclusão e de gênero e de inclusão de mulheres na ciência. E aí as coisas mais pontuais que eu fiz, né, assim, que aparecem mais, além dos trabalhos que eu fiz para a Sociedade Brasileira de Física com aquele grupo, e a gente publicou esses trabalhos, relatórios, artigos internacionais, que mostram esses dados, e a gente quantifica, o que é muito bom, porque sai daquele eu acho que a física é de homens brancos do Sudeste. Quando a gente mostra os números, isso fica indiscutível, né? Mas, para além disso, em 2 anos e meio atrás, eu comecei a coordenar esse canal no YouTube, que foi mencionado, que é o Mulheres na Ciência, e a proposta por trás dele é trazer letramento científico para a população, de uma forma simples, descomplicada, mas sempre com roteiros escritos e protagonizados por mulheres, sejam elas pesquisadoras ou estudantes de ciência, né? Então, eu tenho lá desde doutorandas, que já são autônomas para pensar no roteiro e para gravar, até alunas de primeira fase do curso de física, por exemplo, que gravaram recentemente um vídeo sobre matéria escura, que teve muito sucesso. Então, a ideia desse canal foi incluir as meninas e que elas se expusessem para que as pessoas percebam que são mulheres falando de ciências, muitas vezes de coisas simples, como porque o céu é azul, né? Outras de coisas muito mais complicadas, como matéria escura, por exemplo. E mais recentemente, uma dessas minhas alunas, a Luísa, me instigou a fazer um parceiro no TikTok, e eu relutei, porque eu olhava para o TikTok e via as pessoas dançando, né? E claro que não é bem essa a proposta do canal, mas a gente fez esse parceiro e está sendo sucesso também. Tem aí vídeos de uma ex-aluna minha, a Betânia, que está na Inglaterra, que em uma semana atingiram 120 mil visualizações. Então, acho que se a gente contribui pontualmente com algumas ações individuais, isso também pode ter um alcance maior e incentivar essa inclusão
ao menos das meninas na ciência. Então, professora, quando a gente fala nessa questão da inclusão, a gente sabe que é sempre um tema desafiador, né? Porque perpassa desde adaptações físicas até o preparo da parte profissional, pessoal mesmo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quais os principais desafios que se enfrenta quando se trabalha nessa questão da educação inclusiva e humanizada? Bom, os principais desafios, eles existem quando se fala de educação de um modo geral, e é claro que quando a gente quer fazer uma educação mais inclusiva, eles são ainda, tem uma dimensão ainda amplificada, né? Então, acho que os principais desafios são, de um modo geral, a falta de valorização que a educação tem recebido dos nossos governantes. E aí a gente está enfrentando um problema agora pontual com esses escândalos no MEC, que são realmente indecentes, mas se a gente olhar para o passado, a gente vai ver que o modo como a educação brasileira é vista é errôneo desde sempre, né? A gente consegue enxergar alguns momentos onde houve uma tentativa de melhoria da educação, mas com algumas iniciativas pontuais, mas de um modo geral, eu acho que existe um descaso global com a educação brasileira. E se existe esse descaso com a educação, imagina com a ciência, né? Que requer uma educação científica de qualidade, que é feita aí nas nossas universidades. Então, a gente não faz ciência sem duas coisas básicas: recursos financeiros e recursos humanos. E a gente os cientistas lutam, né, só a duras penas para conseguir essas duas coisas. Agora, isso geral, global. Agora, se a gente ainda quiser pensar em algo mais inclusivo, a gente precisaria muito mais, né? A gente precisaria de intérprete de Libras para todas as aulas, a gente precisaria de professores mais qualificados para lidar com crianças que possuem algum tipo de deficiência, seja visual, seja motora, seja de audição. Então é bem complicado. Recentemente até tem o filme que ganhou o Oscar esse ano, né, fala um pouco sobre inclusão, fala aí da história de uma menina que vem de uma família de surdos, né? A dificuldade que a família encontra é enorme, porque a sociedade tem uma dificuldade muito grande de lidar com essas pessoas. Então a gente precisa avançar muito para ter uma educação mais inclusiva e uma ciência mais inclusiva. E aí, voltando ao caso específico com o qual eu me envolvo diariamente, né, que é esse meu aluno de doutorando, se tiver chance ele pode falar aí para você, meu doutorando, né, meu aluno de doutorado, se tiver chance ele pode falar aí para vocês, né, o Cauã. Ele depende muito da mãe dele para poder vir trabalhar, né? Muitas vezes eles chegam de carro e um dos estacionamentos está fechado, o outro estacionamento simplesmente não permite que passe uma cadeira de rodas ali, porque é um barro. Então são tantas micro barreiras que as pessoas enfrentam que é claro que muitas desistem, né? E a gente também não tem um treinamento para lidar com elas. Eu lembro que não muito tempo atrás, eu tive uma aluna que tinha deficiência auditiva e ela não me disse nada e eu não sabia. Até que alguém me disse e eu falei para ela, por que você não me disse? Eu posso pelo menos tentar falar mais devagar, porque eu falo muito rápido, escrevo muito rápido, posso tentar falar olhando para você, né, se você depende de uma leitura labial. Mas aí ela disse assim, é verdade, eu podia ter falado, mas assim, eu percebi que ela também tinha dificuldade de se expor, né, e de colocar o problema dela. Por quê? Porque ela deve ter, sei lá, tido dificuldades grandes aí ao longo da vida dela e não quis se expor, né. Enfim, as dificuldades são enormes, os desafios são gigantescos, mas eu acho que o primeiro ponto é a gente pensar, né, em acolher essas pessoas, em ajudá-las, pelo menos dentro das limitações que a gente tem. É um começo. Sim, com certeza. Professora, uma coisa que eu gostaria muito de perguntar, uma curiosidade realmente que eu fiquei, a gente sabe que as coisas vêm mudando ao longo do tempo, né? As mulheres estão conseguindo inserção em várias áreas que há, vamos dizer, 50 anos atrás era muito difícil, né? Mas eu queria saber como é que como é essa experiência de presidir a Sociedade Brasileira de Física, né? A gente sabe que é
um meio que eu acredito que até hoje ainda predomine muito as pessoas do gênero masculino, né? E aí a senhora consegue esse destaque de estar presidindo a Sociedade Brasileira de Física. Como é que é esse desafio? Olha, o desafio é grande porque é muito trabalho, né? E eu não posso dizer que eu tenho tido qualquer dificuldade nesse momento com os homens que estão ao meu redor, porque não tenho percebido isso. Ou não tem acontecido, ou o trabalho é tão intenso que não dá tempo de eu perceber nada, né? É muita representação nacional e internacional. Então, todos os dias eu tenho uma ou duas reuniões, fora o dia a dia, né? Que a gente tem que tocar a sociedade, tem problemas com eventos. Nesse momento está acontecendo um evento enorme. Eu vou para São Paulo amanhã para poder participar. Então, os desafios são assim, acho que meu maior desafio nesse momento é com a gestão do meu tempo, para eu conseguir incluir todas as coisas que precisam ser feitas, e elas precisam ser feitas, né? Por exemplo, o mestrado nacional profissional está ligado à SBF, eu assino todos os documentos. Pode parecer uma coisa trivial, mas às vezes eu fico uma hora assinando coisas, né? Então, elas chegam, aí eu tenho que salvar os documentos, colocar na assinatura digital, mandar de volta. Enfim, é uma carga de trabalho enorme. E eu só posso dizer que a gente só aprende com esse tipo de trabalho, né? Essas representações internacionais nas diversas comunidades científicas. Então, eu tenho a representação da IUPAP, né? A SBF Liaison, dessa Organização Internacional de Física Pura e Aplicada, na FEIASOF, que é a organização da América Latina. Depois tem a UFPLP, que é dos países de língua portuguesa. Então, são tantas coisas, assim, né, que a gente tem que dar conta. Da SBPC, ontem eu tive várias reuniões da SBPC, eu agora coordeno um dos GTs, grupos de trabalho da SBPC, como presidente da SBF, que tem a ver com políticas científicas, com a avaliação de editais que estão sendo lançados. Então, é muita coisa, né? É um mundo novo de coisas a fazer, que sai muito fora daquele meu foco, né? De trabalhar com estudantes, de fazer uma física mais específica, mas, claro, é um desafio e a gente só aprende com essas coisas, né? Fico muito grata pela oportunidade de poder dirigir a Sociedade Brasileira de Física nesse momento. Que ótimo. Professor, nós estamos aqui já chegando na reta final aqui dessa entrevista, mas eu queria que você concluísse sua fala deixando um conselho para aquelas pessoas que encaram de frente suas limitações, os preconceitos e as dificuldades impostas, muitas vezes pela sociedade, e que buscam contribuir com uma trajetória de sucesso. Queria também que você deixasse o recado para as famílias dessas pessoas, para os amigos, para os políticos, enfim, todos aqueles, né, que podem fazer a diferença e contribuir com histórias de superação e de sucesso. Eu acho que o mais importante é não desistir, não desanimar, perseverar, né? Se as pessoas de fato têm um foco e querem se envolver com ciência ou fazer uma educação mais de qualidade, seja de um lado ou do outro, né? Seja dependendo de apoio, seja podendo dar algum apoio ou correndo atrás desse apoio, o importante é persistir, tentar, bater nas portas, sempre algumas portas se abrem. As universidades federais, todas, tanto quanto eu saiba, agora têm políticas de ações afirmativas voltadas para as pessoas que tenham algum tipo de deficiência, então, com algum aporte, às vezes financeiro, às vezes algum aporte de monitoria, para que um outro aluno possa assistir, o aluno que tem mais dificuldade. Então, a coisa é não desistir, né? Pode demorar mais tempo, o caminho vai ser mais tortuoso, é de fato uma corrida de obstáculos, mas as pessoas podem chegar lá. Da minha parte pessoal, estou aqui para ajudar no que for possível, quem quer que me procure. Agradeço aqui a professora Débora Pérez Menezes pela entrevista aqui para a Jornada de Física do Instituto Federal do Ceará. Eu agradeço muito a oportunidade e deixo aqui meus parabéns por esse excelente trabalho que vocês têm feito aí ao longo dos últimos anos. É realmente impressionante. Fico muito orgulhosa de ter pessoas aí como Antônio Nunes na sociedade, sendo membro da Sociedade Brasileira de Física.